Nós estamos falando aqui com singles, e a gente tem, talvez, tem diversas situações, mas uma das situações é, alguns singles gostariam de ter alguém, mas tem medo de buscar estar com alguém. O senhor poderia descrever, talvez, alguma razão, e como a pessoa pode vencer esse medo de buscar estar com alguém? Porque alguns dos solteiros gostariam de estar, na verdade, com um parceiro, ou como é que a gente pode enfrentar esse medo? É muito legal a pergunta, porque ela compreende realmente esse público, né, que está sendo agraciado aqui com essa live. Quantas pessoas acabam o relacionamento ou perdem o relacionamento, de repente, por causa de um falecimento, pode ver realmente esse medo. Esse medo de sofrer de novo, porque quando existe um rompimento, não tem como dizer, né, que não teve uma dor ali real, um desconforto, uma perda. E as pessoas têm medo de vivenciar isso novamente. Outras, por causa de um relacionamento disfuncional, um relacionamento que não foi saudável, elas ficam com medo de repente arriscar de novo e não dar certo, né? Sofrerem novamente, não vou tentar de novo construir uma vida com alguém porque não vai dar certo. Eu vou sofrer tudo novamente, abusos, violência, às vezes psicológica, às vezes física, traição. Então não vale a pena. Ou às vezes a pessoa tem até medo, né, de não ser suficiente, ou de repente perder a liberdade, né? Mesmo querendo alguém, ela não quer abrir mão da liberdade de poder escolher o que vai fazer, quanto vai fazer. São vários tipos de medos que podem vir, que podem aparecer. Uma das coisas que nos ajuda a lidar com medo é, como eu disse primeiramente, né, é identificar que medo é esse que eu tenho, que me paralisa, que me prejudica para, de novo, voltar a sonhar, voltar a encontrar alguém, estar aberto para encontrar alguém. Qual é esse medo que eu tenho? Eu falei 4 aqui, mas a gente poderia aí acrescentar com mais facilidade outros, mas identificando o que te paralisa, o que te bloqueia. Identificado, localizado isso, é tentar trabalhar no sentido de que essa experiência que você teve anterior, ela não é determinante, ela não determina o teu futuro. Poxa, eu vou viver sempre a mesma experiência, eu vou vivenciar sempre aquela mesma situação de maneira repetitiva. Não, cada experiência é única, porque cada relação é única. Porque você teve, às vezes, uma perda, né? Perdeu alguém, ou porque teve um casamento que foi, ou um casamento, ou um namoro, ou que foi disfuncional, não significa que essa experiência vai se repetir de maneira ininterrupta. Cada experiência é única. E quando a gente consegue olhar dessa forma, fica mais fácil poder ver o outro de uma maneira diferente. E quando nós olhamos o outro que estamos interessados, né, para construir um novo relacionamento, a gente vai conseguindo ver não apenas os defeitos, porque geralmente quando temos medo nós olhamos o defeito, não, essa pessoa tem o mesmo comportamento da outra, gosta de assistir filmes de ação, filmes de ficção, que eu não gosto, então é igualzinho. Mas essa outra pessoa também tem qualidade. Quando a gente consegue enxergar o outro, a gente consegue enxergar as qualidades, aquilo que nos completa, aquilo que nos soma à nossa vida, que traz ali equilíbrio, que traz bem-estar, que traz felicidade, que traz possibilidade de sonhar novamente. Isso torna essa construção de um novo relacionamento possível. Mas é também importante identificar se há elementos que nutrem, que alimentam esse medo. E muitas vezes pode ser um ambiente, amigos ou amigas que diz que é isso, não
tenta de novo, não, você vai estar com burros na água, né? Pessoas que, em vez de te ajudarem você se reconstruir, querem mais é puxar seu tapete, né? Então, identificar, será que de repente o ambiente, os relacionamentos, as amizades que a pessoa tem, é algo que está fortalecendo ou é algo que está empurrando a pessoa para baixo? Será que, de repente, o comportamento que ela tem frente às dificuldades é um comportamento onde ela tenta enfrentar, tenta ter coragem, né, como foi falado pelo Mário, para lidar, para superar, para conquistar, ou ela tem sempre um padrão de comportamento de abrir mão, de deixar de lado, de escolher o mais fácil? Quando você identifica também aquilo que está minando as suas forças e bloqueia isso, tem uma outra ação, né, uma outra construção de amizade, um novo modo de lidar com as dificuldades, fica mais fácil para você construir um relacionamento saudável. Caso contrário, você vai estar sempre vivendo, sonhando e nunca vivendo. Isso não vale a pena. Obrigado, pastor Márcio. A gente tem uma pergunta aqui do pessoal que está ouvindo. Ela diz assim: Olá, pastor Márcio. Quando uma pessoa perdeu durante anos oportunidades na área profissional, sentimental e até física por medo, pois o medo a paralisou, então eu pergunto: ainda dá para recuperar algo? Ou ela tem alguma chance de conseguir agir sobre isso? Eu vou utilizar o tema de um vídeo que eu fiz muito tempo atrás, nem sei se está no YouTube, se eu tirei, mas era um vídeo que dizia mais ou menos um conceito judaico, né? Quando eles atingem 60 anos, mais ou menos, que é a idade que o quê? O brasileiro, quando atinge 60 anos, a gente está pensando em aposentadoria. Uma boa parte da população. Quanto que eu vou me aposentar? Quanto que eu vou parar, né, de construir a vida e vou ter uma vida mais tranquila? Mas é interessante que o pensamento judaico ele traz aí que 60 anos ainda pode ser frutífero. Você pode ainda dar frutos, você pode, sabe, ser empresário, você pode montar um negócio, você pode casar de novo, você pode encontrar alguém, você pode fazer uma faculdade. Eu conheci pessoas, né, eu tive como professor de seminário, quando eu fiz teologia, por pastor Enes Tonini. E ele começou a Igreja Batista do Povo quando ele tinha 54 anos. 54 anos. A gente pensaria assim, que 54 anos está perto aí, logo, logo de ser jubilado. Não. Ele foi em frente. Quando a gente olha a história dos Estados Unidos, por exemplo, no final da Segunda Guerra Mundial, a gente vê que muitos judeus migraram para lá, já com uma idade um pouco avançada também. E todos eles reconstruíram a vida. Essa perspectiva que eu estou trazendo é uma perspectiva que nós precisamos ter. Não é porque é algo que é mais visto em uma cultura que nós não podemos também incutir em nossa cultura pessoal, em nossa cultura familiar. Eu sei que isso não é fácil, porque tem várias crenças autolimitantes, tem várias experiências traumáticas do passado, tem aí medo de fracassar de novo, vai ver aí o futuro mais limitado, mas isso não significa que a pessoa não pode tentar construir, a pessoa não pode tentar ser feliz. E se ela não consegue, né, ter esse movimento de reorganizar-se internamente, ressignificar a vida, ela precisa e deve procurar ajuda psicológica para trabalhar aí as suas questões, trabalhar aí sua autossabotagem, né? Porque pela história que foi passada, alguém que se sabotou na vida inteira quase. E ter aí um novo comportamento. A vida só acaba quando ela chega ao fim. E quando a gente tem ar e tem possibilidade de construir, a gente deve construir, que é um privilégio, uma oportunidade única. É fácil? Não, mas é possível.
e ter esse novo modo de olhar e de ver o mundo faz com que tenhamos um novo modo também de agir dentro desse mundo. Então, orienta essa pessoa, caso ela não consiga fazer essa ressignificação sozinha, procurar ajuda. Porque a vida é algo que a gente não pode abrir mão, é um presente que a gente tem que viver. Ok, pastor Márcio. Inclusive, por falar em procurar ajuda, aproveite e fale da equipe, né, que você faz parte, equipes online, ajuda que vocês prestem, enfim, pode fazer um marketing da equipes online. Então vamos lá, tem aí equipes online, é um grupo de profissionais de saúde mental, é fácil achar na internet. Você procura lá, você vai encontrar. E esse grupo de profissionais são profissionais capacitados, prontos para ajudar. E vale a pena, gente. Lutar sozinho é muito ruim, né? Tentar vencer sozinho é muito ruim. Você pode ir até longe, mas você muitas vezes não consegue manter ali aquilo que você conquistou. Então, se você está querendo mudar a vida, ressignificar, busque ajuda, procure, porque junto com outra pessoa você pode não só ir mais longe, mas você pode ter muito mais conquistas, você pode mudar a forma como você constrói sua história. E isso é importante. O pastor, eu só queria complementar toda essa sua fala, né? E junto com a sua propaganda também, né? Que você falou sobre enfrentamento, né? E eu acho, pelo menos são experiências minhas, o medo, ele tem tudo a ver com o enfrentamento, né? E a gente também tem uma parcela aí, né? Se a gente sentar no sofá e ficar esperando ele passar, ele não vai passar, né? Então a gente tem que ir para os enfrentamentos, para as situações de embate aí, e é aí que a terapia te dá todos os instrumentos, né? Te ajuda, né? A te colocar nesse enfrentamento. Sim, e olha, Thaís, é interessante essa sua fala, porque essa questão de enfrentamento é algo que pode ter muitas possibilidades de existência. Por que a pessoa não enfrenta a vida, não constrói? Muitas vezes é por causa do desenvolvimento dela na infância, né? Ela não foi alguém que foi estimulada pelos pais, né, em primeira e segunda infância, onde é a formação da personalidade. Na adolescência, ela também não teve essa estimulação, sempre tudo muito fácil, sempre tudo muito simples para ela, não teve ali que lutar, ser desafiada. E aí cresceu um adulto que não tem muitas vezes essa capacidade, né, esse potencial latente ali para lidar com as dificuldades. Muitas vezes são experiências também do passado, onde ela lutou e sempre deu errado, porque as escolhas também fazem parte, né, do nosso dia a dia. Não importa só as lutas que a gente faz, né, os projetos que a gente tem, mas escolhas, como a gente lida com determinado grupo, como a gente responde a determinada situação. Algumas escolhas fazem com que os nossos planos, por mais bem elaborados que sejam, possam ser frustrados. E aí a gente vai acumulando tristeza, vai acumulando frustração, até que chega determinado momento que a gente abre mão. Não deixe o outro reinar sobre mim, deixe o outro escolher para mim, deixe o outro fazer para mim. Esse movimento é um movimento de abandono de si mesmo. Assim como essa primeira experiência que eu falei, onde de repente o filho ou a filha, né, esse desenvolvimento humano não foi bem elaborado, e a pessoa sempre vai ter esse movimento de abandono, não deixa o outro escolher, o outro decidir. E quanto mais reforço a pessoa vai tendo de experiências assim, onde ela vai abrindo mão do que ela quer comer, abrindo mão do que ela quer beber, abrindo mão de onde ela quer ir, o filme que ela quer assistir, coisas banais, pequenas,
isso vai criando um reforço interno. Poxa vida, eu abri mão de 1 centímetro da minha vida, agora vou abrir mão de mais 1 metro, 2 metros. Aí quando vê, ela abriu mão de toda a vida, não tem mais a resiliência de lidar com as dificuldades e nem tem mais o desejo, a gana, né, de lidar com as dificuldades que aparecem. Ela abre mão. E isso é muito ruim, porque ela precisa ressignificar. Ela precisa pegar de volta aquilo que ela abriu mão, né? A vida que ela não construiu e reconstruir novamente. Ela precisa pegar aquilo que foi feito com ela mesma e mudar. E é possível fazer isso. Quando a gente olha psicologia, o ser humano é corpo, é mente e é também ambiente. Biopsicossocial. Quando a gente olha a Bíblia, o ser humano é corpo, alma e espírito. Esses 2 pensamentos se completam, eles se unem para trazer um ser humano inteiro. Então, quando nós olhamos o ser humano, ele precisa lidar com o seu ambiente, assim, definir onde ele deve estar, as pessoas com quem ele deve se relacionar, porque isso vai fazer toda a diferença na sua construção de vida. Ele precisa também definir aquilo que ele vai alimentar no seu pensamento. Afinal de contas, os pensamentos que determinam os sentimentos que a gente nutre e o comportamento que a gente tem. Então, esse ser humano integral, ele tem que ser transformado, ele tem que ser moldado, ressignificado, para poder lidar com medos de uma forma saudável, para poder lidar com os desafios da vida de uma forma saudável, porque a vida é muito curta. E se nós não desfrutarmos dela, a gente perde o hoje. E tem um livro muito legal que fala o poder do agora, né? Nós temos que viver o agora, porque o ontem a gente já não tem mais. O amanhã só Deus sabe, mas o hoje é um presente de Deus, né? Então a gente tem que desfrutar o agora de uma maneira plena, para que a gente não se frustre e nem fique prisioneiro de um medo, de uma angústia que só nos tortura. Pastor Márcio, eu tenho um livro em português que fala exatamente isso, mas eu lancei em inglês e dei uma melhorada nele. Eu quero traduzir de volta para o português, que fala: se não for agora, quando será? Tá até aqui, eu trouxe para algumas pessoas, só que está em inglês essa parte aqui, que é exatamente isso: a gente aprender a viver o hoje, né? Fala: se não for agora, quando será? Porque a gente tem que viver o momento e quando a gente vive hoje, a gente perde o medo de muitas coisas, né? Nós estamos falando sobre medo. Mas uma coisa que chamou a atenção nessa última coisa que você estava falando, sobre o ambiente, sobre as pessoas à nossa volta, que eu me lembro que teve um momento que eu estava buscando crescer na vida e eu senti que as pessoas ao meu lado não estavam. Então, além de ter que fazer uma reciclagem de amizade, eu procurei por um tempo na internet pessoas que seriam exemplos e mentores para mim. E eu acho que é um pouco do que a gente quer fazer aqui com esse Betânia Single, que muita gente está desanimada, pensando que a vida está aí, que não vai conseguir melhorar, que será que eu tenho chance de recuperar, como foi a pergunta. E a gente está aqui querendo exatamente levar essa esperança, ser essa mão para ajudar todo mundo nessa caminhada aí, podendo compartilhar esse tempo com pessoas maravilhosas como o senhor aí. Então, a gente agradece muito, né? E aí essa ideia de continuar, né? E quando o senhor falava, veio um texto bíblico à minha cabeça que diz assim: aquele que começou a boa obra, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, em cada um de nós, vai completá-la, né? Então, a gente, dentro daquele princípio que o senhor falou do judeu que chega aos 60 anos e pensa: nossa, o que eu tenho pela frente? Ele tem a certeza de que aquele que trabalha na vida dele há de completar. Então, lá não tem na Bíblia não tem a palavra aposentadoria, né? Então, essa ideia que o senhor está compartilhando com a gente é muito importante, dessa ideia de que vamos viver o hoje,
mas vamos ter a certeza de que aquele que começou vai completar, então a gente pode continuar com nossos sonhos. É bacana, é isso, perfeito. E eu vou até continuar na mesma... Rever, né, os relacionamentos. Tem um livro, um estudo que diz o seguinte: nós somos a média dos nossos 5 melhores amigos. Então imagine, né, vocês que estão aí nos escutando, imagine como é que são os seus 5 melhores amigos, mais próximos. Eles são para baixo, eles são pessoas que só reclamam, murmuram da vida, só são negativos, são tóxicos, são abusivos. Você é a média disso. Poxa, os meus 5 melhores amigos são gente para cima, são positivos, são pessoas de fé, são animados, veem a vida como um desafio a ser vencido. Então você é a média disso. Entender que as amizades elas fazem parte da nossa estrutura de vida é muito importante. Porque muitas vezes nós nos aproximamos de pessoas das quais a gente deveria estar se afastando, né, no sentido de intimidade. Ajudar o outro é uma coisa, ser próximo do outro é outra questão, que é importante a gente identificar. E quando a gente pensa sobre vida, a vida realmente é um presente e temos potencial para vivê-la de maneira plena em todo momento. Quando nós olhamos, por exemplo, a história lá, quando Moisés morreu aos 120 anos, né, aproximadamente, a gente vê que quem assumiu foi Josué, que provavelmente deveria ter seus 60 anos, aproximadamente ali, e ele assumiu para conduzir um povo de mais de 2 milhões, um povo que ainda trazia muitos traços, né, do Egito ainda, mas um povo que não tinha armas, não tinha um poder bélico como esperado, tinha ficado mais no deserto, mas ele assumiu, ele teve coragem de ir adiante, teve lá o seu medo, sim, de fracassar, mas ele teve coragem para viver aquilo que Deus tinha para ele naquele momento. E isso é maravilhoso, porque trazer sentido na nossa vida, trazer significado na nossa vida, e aqui a gente até pode pensar na Anne Frank, né? Quando ela traz ali o livro dela, sobre sentidos, significados, é muito bacana, é muito pertinente, porque quando a gente agrega na nossa vida, no dia de hoje, tenha 60, 80, 90, tenha 30 anos, tenha 10, mas quando você agrega sentido, significado, você consegue ver a vida de maneira mais saudável, mais produtiva, mais positiva, sabendo que teu momento hoje é um momento único, né? Que vai ser diferente do amanhã, vai ser diferente do ontem. Viver o hoje, vivendo esse significado, esse sentido, nos traz plenitude e nos traz paz. Então, cada momento na nossa história de vida é único. Entender isso, aceitar isso, dentro desse significado, sentido de vida, nos traz paz e nos traz equilíbrio. E muito obrigado, pastor. A gente está basicamente 1 hora no ar, então vamos fazer aí a nossa última rodada aí. Se a Thaís e o Mário tiver mais uma pergunta, sinta-se à vontade de fazer. Nessa linha de comentário de personagens bíblicos que assumiram o comando de suas vidas com uma idade avançada, a Bíblia traz exemplos de Moisés. Moisés ela recebeu o chamado para comandar o povo de Israel, libertar o povo de Israel da escravidão egípcia aos 80 anos. Moisés, ele recebeu o convite do Senhor para sair de Ur dos caldeus aos 75 anos, né? E nós temos exemplos de hoje. O presidente dos Estados Unidos, não, sem querer entrar se é bom, se é mal, sem querer entrar no campo da política, mas o presidente dos Estados Unidos, da maior nação do planeta, a mais poderosa, 80 anos, hoje, em pleno século XXI. O presidente do Brasil, Lula, perto de 80 anos, sem querer entrar na política,
né? Então, veja aí, é ter coragem para assumir o comando de suas vidas, não é mesmo? E ter coragem para assumir aquilo que a vida nos reserva, né? Então, não é a idade que nos limita, respondendo também a pergunta de uma participante da nossa live, não importa se alguém perdeu muito tempo na vida, perdeu muitas oportunidades. O importante é que você reconheça que você pode fazer muita coisa ainda, desde que você tenha fôlego, desde que você esteja respirando, tenha condições, tenha saúde para fazer, vá e faça. Como disse o Dr. Marco, coragem não é falta de medo, é fazer apesar do medo. É isso aí, é isso aí. Pastor, só fazer as considerações finais, eu queria dizer aqui, ó, que uma pessoa disse para a gente, é importante escolher a nossa rede de amizades, que é exatamente o que o senhor estava falando aí, escolher as 5 pessoas à nossa volta, e nós estamos aqui como grupo para poder também ser uma dessas pessoas. Se você não tiver as suas 5 pessoas, conte conosco. E eu queria fazer das palavras da Milene as nossas palavras. Obrigado por estar aqui, foi muito bom o senhor vir falar conosco e nos dar aí ideias de como vencer o medo, lançar fora tudo isso e saber que aquilo que Deus começou na nossa vida, Ele há de terminar. Se a gente assumir hoje, como o senhor falou, essa nova realidade aí de cumprirmos o que nos é dado.